Salve galera, meu nome é Otto, eu sou professor de História aqui do ProEnem e hoje nós vamos falar sobre os 80 anos da participação brasileira no maior conflito da história da humanidade, a Segunda Guerra Mundial. Mas antes, você já sabe, inscreve no canal, marca um amiguinho que gosta do tema e vamos falar sobre isso. Podemos falar que tudo começou em dezembro de 1941 com o ataque japonês à base naval americana de Pearl Harbor. E você deve estar se perguntando, mas o que tem a ver um ataque nipônico à ilha do Havaí com os Estados Unidos? Bom, esse ataque vai levar os americanos à guerra, oficialmente já em dezembro de 1941, quando o presidente americano Franklin Roosevelt vai dizer que o 7 de dezembro ficará na história como o dia da infâmia. E os americanos vão enviar milhares e milhares de soldados para a Europa, mas também para a ilha do Japão, numa longa caminhada até Hiroshima e Nagasaki. Mas muito antes disso, e no ano de 42, era necessário então armar 3 frentes em direção a Berlim. Uma naturalmente vinha do leste europeu com os socialistas liderados por Stalin da União Soviética. Uma outra frente vai ser organizada para desembarcar na França, a famosa Operação do Dia D. E a terceira frente que nos envolve seria a frente da Itália, para derrubar o lado mais fraco do eixo, o líder Benito Mussolini. Para chegar na Itália, era necessário retirar os alemães do norte da África. E para retirar os alemães do norte da África, era necessário uma base naval no Atlântico, algo que ficasse próximo à parte atlântica da África Ocidental. Olhando no mapa, vocês vão perceber que se trata da costa brasileira. Então, os americanos começam a olhar o Brasil e verem a necessidade muito grande de instalar bases aqui para poderem ser operacionais ao atravessar o Atlântico, desembarcar seus soldados no norte da África e começar uma longa campanha até chegar à Itália. Nós tínhamos até nome, era chamado de o Trampolim da Vitória. O problema é que quando o Roosevelt olhou para o Brasil, ele meio que não gostou do que ele viu. Porque ele olha para o Brasil e ele vê um país fascista. Vargas tinha fechado o Congresso, Vargas tinha fechado os partidos, Vargas tinha rasgado a Constituição, outorgado uma nova Constituição, restabeleceu pena de morte, colocou prisão perpétua, enfim. Nós tínhamos características mais próximas dos governos totalitários do que das democracias dos aliados. Já existia até mesmo, dizem a boca pequena, um plano de invasão dos americanos para o Brasil. Mas porra, imagina, tu invadiu o Brasil, grande pra caramba, um monte de coisa, um monte de resistência, no meio de uma guerra mundial. Então os americanos resolveram mudar a sua estratégia. E ao invés de enviar tropas, enviou o senhor Walt Disney, ele mesmo. Vivo o senhor fundador de uma das maiores produtoras de desenho do mundo, ele vem aqui no Copacabana Palace, fica hospedado, dá entrevista e toma caipirinha, diz que o Brasil is the best place of the world, e de repente o Brasil virou destaque. E aí todos os cariocas pararam para assistir o momento em que um pincel da Disney desenha o Pato Donald, e aí desenha uma cachoeira, que é o Brasil, desenha uma praia, que é o Brasil, e o Pato Donald fica passeando feliz da vida, até que ele se sente muito sozinho, coitado. E aí o pincel resolve o seu problema pintando o famoso Zé Carioca. O Brasil ganhava um personagem na Disney, foi comemorado enlouquecidamente por todos os brasileiros, que fofinho, aquele papagaio de malandro representando o Brasil. E não só o Walt Disney, mas todas as grandes produtoras de Hollywood contrataram a lindíssima Carmen Miranda. Ela, professor, mas ela não era brasileira. Gente, foi criada no Brasil, falava com brasileira, tinha sotaque brasileiro e conhecia muito bem o forró, o machixe, o samba, e foi levar essa cultura nacional para os Estados Unidos, vai ser contratada pela Broadway, muito respeito à dona Carmen Miranda, mas que apresenta naquele momento aquela figura exótica da mulher brasileira, né? Não sei em que momento a mulher brasileira anda com uma banana, um maracujá em cima da cabeça, mas essa é a forma caricata dos americanos falarem I love Brazil. Tudo isso por um interesse, que era a construção de bases navais. Se fosse um outro presidente, eu acho que eles iam instalar de graça, mas se tratando de Vargas, a coisa não ia ficar bem assim. Vargas vai ter um encontro secreto, dizem que no meio do Atlântico, num porta-avião americano, e ali eles vão ter uma negociação. Vargas fala assim, pô, Roosevelt, tu quer construir? Beleza. Mas ó, quem quer rir, tem que fazer rir. E aí o Roosevelt fala assim, o que você quer, Vargas? Ele fala assim, olha, eu quero, meu irmão, eu quero fazer a Vale do Rio Doce, entendeu? Eu quero fazer com dólar americano, porque eu preciso de indústria de base no meu país. E aí o Roosevelt falou, eu pago, Vargas. E o Vargas pensou, porra, esse cara foi fácil demais, né? Se ele tá tão interessado assim, vou pedir mais. Eu quero mais. O que você quer, Vargas? Eu quero, meu irmão, olha, eu quero chapa de aço, eu quero siderurgia, eu quero uma
Companhia Siderúrgica Nacional, a famosa CSN, lá em Volta Redonda, e tu vai pagar. Eu pago, e Vargas falou, eu quero mais. O que você quer, Vargas? Falou, eu quero tecnologia brasileira, eu quero uma fábrica nacional de motores no Rio de Janeiro. E você vai pagar. Eu pago. E quando o Vargas foi, falou, Infinity, Vargas. Ele falou assim, tá tudo de boa. Fique à vontade e pode começar a construção de suas bases. E assim os americanos começaram a construir em Fernando de Noronha, ainda bem que já saíram de lá, porque era a cara deles ficar com aquela ilha maravilhosa para eles. E também começaram a construir Natal. E aí, oficialmente, o Brasil assina a Carta do Atlântico e vai agora se alinhar aos aliados. Hitler, como era um cara muito ciumento, muito vaidoso, e considerou que Vargas foi um traidor da causa, ele considerava Vargas um apoiador, vai enviar então submarinos alemães junto com os submarinos italianos, e durante meses eles vão naufragar vários navios mercantes brasileiros. Tivemos mais de 1000 mortos nesses naufrágios e vai haver uma pressão muito grande da própria população brasileira para que a gente vá para a guerra. E aí Vargas, então, em agosto de 1942, declara a guerra às forças do eixo, transformando agora o Japão, a Itália e a Alemanha em nações inimigas. O que eu acho muito interessante é que o Brasil declara a guerra, mas não vai, tá ligado? É tipo assim, eu vou te enfiar a porrada, meu irmão, ano que vem, que hoje eu não tô preparado. E a gente não vai pra guerra, a gente fica praticamente um ano se preparando para conseguir enviar nossas tropas, o que mostra um pouco da realidade do nosso país. Então, por exemplo, era uma necessidade muito grande de força aérea, e a gente não tinha aeronáutica. Então Vargas ele vai confiscar os aviões da Marinha, aviação naval, vai confiscar os aviões do Exército, vai formar ali a nossa primeira aviação. E o brasileiro, como não perde o senso de humor nem em época de guerra, o animal escolhido como símbolo da FAB não foi o gavião, não foi o tuiuiu, não foi uma águia, foi a avestruz, né? E a avestruz é uma ave que não voa. Tu imagina, a Força Aérea é uma avestruz que não voa, mas é o Brasil fazendo piada. E ali nós temos então um processo de alistamento para a formação da FEB, a Força Expedicionária Brasileira, os nossos famosos pracinhas. E aí, por exemplo, nós utilizamos um formulário de alistamento americano. E aí o que mostra que esses formulários estrangeiros não se encaixam com a nossa realidade. Como pedia média de altura diferente, pedia alfabetização, que era muito difícil para os nossos adolescentes ou jovens adultos de 18 a 20 anos, e na verdade era um problema generalizado no nosso país, quantidade de dentes, enfim. Então a gente aprendeu com esses alistamentos como funcionava o nosso exército e treinamos muito bem a FAB e a FEB, e nesse treinamento reza a lenda, né, que Hitler, em uma reunião com seus generais, ouviu de algum falar, olha, o Brasil vem à guerra, e ele teria zombado da nossa participação, dizendo, é mais fácil ver uma cobra fumando do que o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Aí quando isso chega pro brasileiro, como é que o brasileiro fica? Já é então, Hitler. Quando a gente chegou para a guerra, já era 43, já estávamos na Itália, já tinha libertado a África, e a primeira coisa que o soldado brasileiro faz, não desce não, mandou desenrolar uma faixa e desembarcou na Itália com uma faixa escrita, hoje a cobra vai fumar. Ou seja, a gente vai pra guerra como quem vai pras Olimpíadas. E ali aquela cobrinha verde com o cachimbinho vermelho vai ser o grande símbolo da FEB durante toda a guerra. Lutamos em várias batalhas, inclusive em Berlim. A FAB vai bombardear a capital em abril de 1945, mas na campanha da Itália, sem dúvida alguma, a nossa participação mais importante foi o Monte Castelo, um elevado de terra, onde nós vamos ter que marchar contra uma artilharia alemã, não era uma artilharia italiana, e lá em cima os combates chegaram a ser corpo a corpo, e o Brasil venceu, e ali nós perdemos centenas de brasileiros, e criamos uma conexão ainda mais forte com a Itália, né? Nós já temos essa corrente de imigração muito forte desde o século XIX, e na Itália ainda fica na memória de muitas famílias que os soldados brasileiros eram os únicos que ajudavam os miseráveis italianos que estavam ali passando fome na guerra. É proibido o soldado dividir a sua ração, ele não pode dar o seu chocolate, ele não pode dividir o cantil, porque é necessário que ele fique de pé para vencer a batalha. Mas os brasileiros, talvez identificados com aqueles problemas sociais, tenham um coração um pouco mais mole do que as tropas oficiais americanas que ali estavam. Então, dessa maneira, voltamos gloriosos para o nosso país.
a Segunda Guerra Mundial vai acabar derrubando o nosso presidente mais amado da história, que é o senhor Getúlio Vargas, mas isso é uma outra história que eu te conto, quem sabe, numa próxima oportunidade. Valeu, pessoal, deixa tua curtida, inscreve no nosso canal e até a próxima.